Olá, bem-vindo a mais um Encontro das Oito, nessa série de meditações que nós chamamos de Palavras para a Alma. Hoje nós queríamos falar de algo bem real, da sua e da minha vida. Mas antes eu queria contar a história de uma pessoa que foi absolutamente importante. O nome dele é Filippo Brunelleschi. Filippo Brunelleschi foi um arquiteto, escultor da Itália na época do Renascimento. Na época em que Firenze era Florença, a cidade de Florença, era a capital onde tudo acontecia. E na capital, e em Florença, foi construída uma catedral que é considerada hoje a quinta maior do mundo. Na sua época era uma das maiores, estava entre as três maiores do mundo, que é a Catedral de Santa Maria dei Fiori. Essa é uma catedral que foi construída por um arquiteto chamado Arnolfo, e ela levou mais ou menos uns 140 anos para ficar pronta. Só que tem um aspecto curioso da Catedral de Santa Maria dei Fiori, que é o seguinte: ela, como igreja, foi construída, mas numa determinada parte ficou faltando a cúpula, o domo daquela catedral. E Filippo Brunelleschi foi o arquiteto que conseguiu desenvolver um projeto, implementar um projeto para fazer ali, construir ali um domo que não existia em nenhum lugar do mundo pelo seu tamanho. Para vocês terem uma ideia, esse domo hoje, do centro da igreja, no chão, até o teto dele, são 100 metros. 100 metros de altura. E esse domo, ele é um domo enorme, com uma pintura enorme dentro dela, né, de pintura de dois pintores renascentistas, mas ele é um domo que você consegue visitar e você, para andar nele todo, você percorre até o teto dele, até o topo, 470 degraus. É uma ginástica e tanto. Mas Filippo Brunelleschi foi alguém de destaque, porque ele foi desafiado, sem ter o conhecimento, foi desafiado a construir o domo. Ninguém acreditava num domo daquele tamanho, que pesava 25 mil toneladas, conseguiria ser levantado sem nenhum tipo de sustentáculo no interior da nave da igreja. Filippo Brunelleschi surgiu com uma ideia brilhante, nunca antes pensada, onde ele criou uma estrutura dupla da cúpula desse domo, desse domo em si, uma estrutura de duas camadas, onde cada uma dessas camadas ela é construída com tijolos que eram assentados um sobre o outro, e também uma estrutura vertical em diagonal, na realidade, de tijolos formando uma espinha de peixe e gerando assim uma sustentação daquela cúpula impressionante. Foi um feito que esse homem conseguiu realizar naquela catedral. Tanto é que hoje é um dos grandes lugares visitados lá em Florença, na Itália. Mas o que me chama a atenção nessa história de Filippo Brunelleschi é a forma como ele considerou a estrutura dessa cúpula. Tijolo a tijolo, de forma espiral, montando uma estrutura em espiral e usando uma outra estrutura entre camadas de tijolo, formando uma espinha de peixe, uma coisa autossustentável. Foi um tremendo feito. O que isso tem a ver com você e comigo? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele nos diz lá no capítulo 6, no verso 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O contexto desse texto fala da possibilidade que você e eu temos de cair, de tropeçar. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós tropeçamos e nós muitas vezes destruímos
uma construção de uma vida inteira. Uma construção onde nós estamos assentando tijolo sobre tijolo, tentando montar uma história de vida. E às vezes ela rui por causa de um erro grave ou de um erro pequeno que mina toda a estrutura. E o texto nos diz que nós precisamos olhar para o erro do outro com compaixão. Olhar para o erro do outro e corrigir com brandura, com paciência, com simpatia, com empatia. Nós precisamos nos portar como os tijolos que sustentam uns aos outros, de modo que a gente consiga construir uma bela figura, um belo domo, um belo edifício. Nós temos a tendência, irmãos, de, ao vermos alguém falhando conosco, de apontarmos o dedo, de sermos implacáveis, de sermos duros, de sermos impacientes, de concluirmos que aquela pessoa não tinha o direito de errar conosco. Mas a palavra de Deus nos diz que nós precisamos levar as cargas uns dos outros. E a carga aqui é a carga gerada pelo erro da pessoa. Porque cada pessoa que erra carrega um peso do seu erro, carrega o drama do seu erro, as consequências do seu erro. E a Bíblia então nos ensina que nós devemos ser compassivos com essas pessoas e sustentá-las e apoiá-las e ajudá-las a se reerguerem. Nós precisamos olhar para a falha de todos aqueles que falham conosco com compaixão, imaginando que nós, juntamente com outros amigos e irmãos, vamos assim construindo uma estrutura autossustentável, onde a carga é diluída, é distribuída por essa estrutura, de modo a atingirmos a bela construção da história, que tanto você quanto eu fomos chamados a desenvolver. Da próxima vez que alguém errar com você, lembre-se disso. Lembre-se de Brunelleschi. Lembre-se que você deve ser um tijolo de apoio, de sustento daquele que errou com você. Perdoe-o. Caminhe em direção a ele. Desculpe pelas suas falhas. Seja pronto a perdoar. Jesus nos ensinou que nós devemos ser misericordiosos, devemos ser pacientes, devemos perdoar 70 vezes 7. A chave para a construção de uma bela catedral na nossa vida, porque somos, de fato, a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos como a catedral que Deus vem habitar. Hoje Deus não habita em catedrais construídas por mãos humanas. Ele habita na sua e na minha vida. Nós, portanto, devemos construir essas catedrais, sendo apoio um pelo outro, usando a estrutura que autossustenta a grande figura, a grande e bela história que você e eu precisamos construir. Que você seja assim com a pessoa que te ofendeu e errou com você. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos ajude a atingirmos essa postura de sustentar, de levar a carga um do outro e assim cumprirmos a lei de Cristo. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua palavra. É tão difícil, Senhor, muitas vezes perdoarmos, muitas vezes entendermos a dificuldade do outro, que nos ofende, que nos ataca. Mas nós queremos pedir que tenhamos paciência e tenhamos, ó Deus, o desejo de sermos pedra de apoio, e não de tropeço, mas pedra de apoio na vida daqueles que erram. Que possamos, assim, ajudar aqueles que estão próximos de nós a carregar os seus fardos e assim cumprirmos a lei de Cristo. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.